galerinha, hoje está aqui no vídeos de terror em plena madrugada. Tá pegando o tramonhão ali, mano, tramonhão. Dia 11 de setembro, a Aragon Multimarcas completa 5 anos de história, uma trajetória marcada pela confiança e qualidade. Há mais ou menos 6 meses eu fiz um vídeo aqui no canal chamado FNAF World Mobile Port, e aquele foi um dos vídeos que eu mais me diverti fazendo. Naquele vídeo eu comento e apresento pra vocês uma creepypasta de FNAF, onde ela teria recebido um port mal feito pro celular, que inclui mudanças no jogo inteiro. Mas o que deixava aquela versão realmente assustadora no meu ponto de vista é que aquele port vinha com ransomware, que é basicamente um vírus que vai te ameaçar e vender teus dados se tu não pagar um valor específico, normalmente Bitcoin. E bom, naquele vídeo mesmo eu sinto que aquela história foi baseada numa história real, de um vírus real que foi disseminado por um APK de Angry Birds, e obviamente FNAF também, mais especificamente um APK do FNAF 2. Naquele vídeo lá eu comentei que faria um vídeo da versão original, a FNAF Stingray, e esse dia chegou. Nesse vídeo eu vou contar a linha do tempo, de como ele rolou e de como esse vírus começou, de como o FNAF Stingray se tornou a versão mais perigosa de FNAF 2. Agora deu ruim, agora vai ser vídeo de terror. Meu Deus, meu pai ronca muito. A nossa grande história começa em 2014. Naquele ano, uma franquia que mudaria o mundo dos jogos indie foi lançada. Eu tô falando de Five Nights at Freddy's. Okay. Naquele ano, o jogo 1 foi lançado, mas no mesmo ano já saiu o FNAF 2, mostrando que o Scott Calton nasceu de 3 meses. Pois bem. Naquele mesmo ano, os jogos foram lançados para PC e já teve um port para celular, feito pelo próprio Scott. E tá, para que vocês consigam absorver 100% da história, eu preciso transferir vocês para aquela época. Época onde tu podia, por exemplo, ser um operário de construção civil, bombeiro, policial e até mesmo um bandidão. Não, pera, tu não podia fazer essas coisas em 2014. Pelo menos não se tu fosse uma criança, obviamente. Mas se tu quiser, tu consegue fazer todas elas dentro do Vibe City, o patrocinador desse vídeo. Apesar que, tudo isso numa cidade virtual. E detalhe, tudo isso de graça na palma da... E outra coisa, toma aí o meu cupom EWIP. E eles são o suficiente pra... Onde é que eu tava? 2014. Hoje em dia é extremamente comum tu ver os teus amigos ou até mesmo você mesmo com um console ou com um PC que roda algo. Seja ele um PC bom ou um PC de entrada. Ele vai rodar um Valorant, um LoL, um CS, mas em 2014 essa coisa era diferente. Hoje, querendo ou não, com a popularização de lojas online que tu exporta peças, é mais fácil tu fazer um PC de entrada. Só que em 2014 essa cultura do PC gamer dos sonhos estava recém-nascendo. Então assim, ter um PC que roda FNAF, mas não trava no jumpscare era muito difícil. E eu não tô exagerando. Eu sei que o que eu tô falando agora pode soar um absurdo, mas se tu não era de uma família classe média, não era acessível tu ter um PC minimamente funcional naquela época. E por que eu tô explicando tudo isso? Simples. Todo mundo queria jogar um novo joguinho de terror. Eu me lembro de ficar assistindo o youtuber Dark Frame jogar, porque eu não podia. Mas quando eu descobri que esse jogo tinha uma versão mobile, meus amigos, o mundo mudou. Os FNAFs eram pagos na App Store e na Google Play. Mas assim, se a pirataria no PC era fácil, meus amigos, no celular era muito mais fácil. No nível que era quase jogado na tua tela a opção de fazer isso. Tinham várias lojas paralelas por aí. Quando você pratica essas práticas, você tá sujeito a uma coisa, vulnerabilidade de software. Inclusive é justamente por isso que eu nunca baixo nada paralelo. Nem mods eu instalo, por medo de vírus. E a nossa história começa num desses vários APKs disseminados em uma dessas várias lojas. No mesmo ano de lançamento de FNAF 1, nós tivemos o 2. E diferente do que muita gente pensa, o tal Stingray não começou no FNAF 2, mas sim em outra franquia que tava fazendo um sucesso absurdo naquela época. Tô falando de Angry Birds, mais especificamente Angry Birds Transformers. Sinceramente eu não sei porque tinha tanta gente interessada nesse jogo. Assim, eu gosto de Angry Birds, mas quando hackers vão fazer softwares maliciosos, eles viram em infectar APKs de games em alta. Então faz sentido acertar no FNAF 2, mas no Angry Birds, meio aleatório. Mas enfim, como era que esse vírus funcionava? Primeiro eu vou explicar a parada lá no Angry Birds e depois eu vou pro FNAF, porque existem alguns paralelos a serem feitos e existem algumas coisas a serem desmentidas. Ok, no meu vídeo de FNAF World Mobile Port eu falo brevemente desses assuntos, mas aqui eu vou me aprofundar mais. E uma das coisas que eu preciso falar de cara já é, naquele vídeo eu comento brevemente que o nome desse vírus de celular era Elite.Android. Ele de fato recebe esse nome, mas ele tem mais outros 3 nomes. São eles Pensa no vídeo, mano. E pra quem é mais ligado aí nas interwebs e entende um pouco de segurança de dados e vírus no geral, vai reconhecer esse nome. Wipe Locker. E ok, Wipe Locker é um vírus que serve para destruir o banco de dados ou interromper certas tarefas. Tipo, tu tem uma empresa com servidores. Se o Wipe Locker que tu tiver infectado tiver programado para travar os teus dados e pedir um valor para ter eles de volta, se ele te pedir um valor pro resgate, esse Wipe Locker se trata na verdade de um ransomware, que é um vírus que te chantageia. Ele vai travar os teus dados e vai pedir um valor para a liberação deles de volta, entendeu?
Agora, se ele só apagar todos os teus dados de graça, ou então só travar eles e ponto, a gente tá falando então de um annoyingware. Eu juro que eu não tô inventando esses nomes. O annoyingware vem de annoying, que significa irritante, chato. Entendi, É um vírus que entendi. só quer te atrapalhar. Eles são bem comuns, é tipo quando tu tá usando teu celular e começa a aparecer anúncio em qualquer lugar do telefone. Se isso já te aconteceu, parabéns, você estava ou está com um annoyingware. O mais comum desses vírus é o que bota ads, como eu citei. E sim, ele tem nome, adware, mas ele é bem óbvio. Esses annoyingware não têm a intenção de roubar dados, contas ou algo do tipo. Ele só tá ali pra te incomodar mesmo. E o Elite.Android é um desses vírus. A pessoa que criou esses vírus queria trollar as outras. Primeiro que pra tu cair nele, tu tem que ser muito ingênuo. Quando tu clicava pra instalar esse Angry Birds infectado, aparecia pra ti uma tela onde o instalador ia te pedir acesso de tudo no teu telefone. E assim, eu não sou nenhum gênio, mas eu acredito que não tenha muito porquê o Angry Birds ter acesso aos meus contatos, às minhas mensagens e, pasmem, poder ter a liberdade de deletar ou não os meus dados do cartão SD. Só vejo idoso ou criança caindo nisso. E, ok, depois de instalado, o Angry Birds Transformers iria apagar todos os teus arquivos. Ele ia mandar mensagem para todos os teus contatos ameaçando eles, e o telefone mostrava a incrível tela de Obey or Be Hacked, com o mascote da Android com uma máscara de V de vingança. Pega, não pode não, censura isto. Mais BDS possível. Esse tipo de vírus troll que só quer te zoar é bem antigo. Eu lembro de ter um pra PC que simplesmente travava teu computador inteiro e deixava só rolando o vídeo do Nyan Cat, eternamente ele. Ok? Se esse vírus é só isso, então eu só formato meu telefone e pronto? Tu pode só perder algumas fotos, vídeos. Na verdade, se tiver um backup no iCloud ou Google Fotos, tu não perde nada. É só uma inconveniência. Tá acabando de da manhã, lá de terror pra me assustar aqui, mano. E agora que eu tô indo pra terceira página desse roteiro, depois de muita explicação em contexto, a gente finalmente vai pro que dá título pra esse vídeo. FNAF Stingray. Ai, agora me caguei todo. Ok, Apetoide. Eu aposto que várias pessoas já usaram essa lojinha. E se você teve o infortúnio de cair em um FNAF com letras árabes, você talvez tenha chegado na versão Stingray. Mas enfim, eu baixei um FNAF 2 com letras árabes, mas não era Stingray, porque na foto tava o Fred normal, e não ele meio preto e branco. Então, se tu pesquisar por FNAF Stingray no YouTube ou em qualquer lugar, tu vai ver essa foto do Fred meio preto e branco, com um olho vermelho pra todo canto. Então, mas esse Fred assim é somente algo pra ficar bonito, pra ser a capa da lenda. E quem criou essa identidade visual foi o próprio youtuber Matheus FNAF, que popularizou essa história aqui no Brasil. Créditos a ele de novo. Enfim, existe muito misticismo em torno da FNAF Stingray. Isso porque existem pessoas que dizem que, diferente de Angry Birds Infectado, que não era um jogo, tu não jogava ele. Ele só tinha o nome e o ícone, mas não era o jogo. Há quem diga que FNAF Stingray era sim uma hack 1 de FNAF 2 jogável, mas que te hackeava. E nisso a gente entra num papo de Lost Medias de FNAF. Se tu pesquisar por alguns relatos de pessoas que jogaram essa versão na época, a gente tem algumas descrições, desde gameplays até mesmo com jumpscare. Segundo relatos, tu conseguia jogar até a quinta noite, e depois de pegar o maldito cheque, a gente tomaria o jumpscare de uma tica sem... Tô brincando, gente. Estender muito aqui pra vocês, pra que vocês entendam que isso olha ali, mano. é uma Vou tomar um chá Stingray não tem essa logo, ele não tem tica sem olhos e muito menos gameplay alguma. As coisas que tu vê no YouTube dizendo que encontraram um APK são fakes. Mas calma, ó, aqui não me assusta. Quando eu tô escrevendo e pesquisando coisas pra mulher me assusta. Eu não tenho um certo padrão. Todos os relatos das pessoas que poder. jogaram o tal FNAF Stingray dizem que baixaram ele lá do Apetoide, aquela loja paralela de jogos Android. Aquela loja, como eu já falei, vocês sabem, é caracterizada por APKs. APKs com mods, hacks nativos. E de tanto ir baixando, numa dessas tu acaba pegando um vírus. E, bom, vamos voltar lá pro hippie molequinho que assistia Dark Frame e queria jogar FNAF 2. Naquela época eu tinha um celular. Não era um celular Android, nem mesmo um iPhone. Xiaomi nem existia nessa época. Eu tinha o infame Nokia Lumia 630. Cagada, né? O Windows Phone. E, bom, esse telefone tinha um diferencial de todos os telefones da época. Ser uma... Esse telefone não tinha quase nada na loja dele. O hardware dele era muito ruim. E tipo, a gente já tinha o iOS e o Android, é o com linguagens de mano. programação diferentes. As empresas não queriam ter que traduzir os seus apps, fazer portes deles pro Windows Phone, porque seria muito trabalho para um telefone que mal vendeu. Nisso surgiu uma subcomunidade que eu consumi muito, que era quase uma máfia. Eles iam na loja do Windows Phone, upavam um jogo com o nome de, sei lá, Casinha Feliz. Aí tu ia ver o Casinha Feliz, ele pesava 3 GB. Aí quando tu botava pra baixar o Casinha Feliz, pum! GTA San Andreas de graça no teu telefone. Tu conseguia baixar tudo que é jogo dessa forma. Minecraft, GTA, não vou lembrar mais. Mas foi assim que sem querer eu acabei. Enquanto eu, minha prima, fui lá, instalamos o Pop Playtime, que é o Pop Playtime na nossa época, né? Pirata. Aí quando foi lá, apareceu o Hug Wug, tava dançando samba.
caindo, Assustador, mano. Tá usando samba o Huggy, mano. Era pra ter saído daquele mod pirata. Pausa pro contexto dentro do contexto. Antes da Click Team remasterizar todos os FNAFs para celular, o Scott Calton fez a própria versão dele do FNAF 1 e 2 para celular. E essas versões hoje em dia são quase uma Lost Media. Elas eram todas cagadas, bem ruim mesmo. Crachavam toda hora, tinha uma resolução horrível. Pois bem, o porte cagado que eu joguei no meu telefone era o porte cagado do porte cagado que o próprio Scott fez. E essa versão do Scott, depois de ter sido removida das lojas digitais, se tornou uma espécie de Lost Media, que foi revivida por quem? A Apetoide! Ah, tá vendo? Expliquei coisas do passado para que elas fizessem sentido no futuro. Se tu procurar por agora, tu provavelmente ainda consegue achar essas versões antigas de FNAF 2, as que o Scott Calton fez. Que, assim, só pelo fato dessas versões terem resoluções menores, já deixam o jogo com uma vibe bem mais e medo. Não sei explicar. Em cima desse misticismo, em cima da versão assustadora de FNAF 2, surge uma outra lenda. A tal da demo do FNAF 2 do Apetoide. E eu acredito que sim. Do meu ponto de vista, foi isso aqui que criou essa creepypasta. Essa demo do Apetoide é algo bem místico. Tipo, é uma lenda. A demo original do FNAF 2 de Android sim existe. Mano, e ela deve estar eu achei que eu tava tomando aqui um chazinho. Mas a história de que ela é diferente, uma gameplay diferente. Olha que essa de beira, guri. É só ver qualquer vídeo que tenta vender ela como algo verídico. Dá pra notar claramente que é uma edição ou algum mod. Rapaziada, deixando claro que tudo que eu tô falando aqui são sim lendas, mas a conexão da demo do FNAF 2, a versão do Scott antigaça, com a FNAF Stingray é uma teoria minha. Eu tô tentando aqui dissecar como essa lenda surgiu, e a nossa investigação termina aqui? Ainda não, calma. A pergunta que fica pairando no ar ainda é: existe alguma versão de FNAF que roubava seus dados, ou então que apagava tudo do seu celular? Não se sabe ao certo. Essa lenda de FNAF se originou por APKs maliciosos, mas o APK de fato, essa versão Stingray, não foi encontrada propriamente dito. Como qualquer creepypasta, existem muitos usuários tentando fazer a lenda se tornar real, criando versões do tal Stingray por aí, mas uma delas é de fato a real. Começa pela foto do app que eu comentei. Essa arte foi feita pelo Matheus FNAF. Então, tipo, se tu encontrar algum Stingray pra baixar com essa foto, tu já sabe que não é o verídico. Então, esse é o fim? O APK não existe? Não se sabe. O Elite.Android, Obey or Be Hacked, sim, existe. Ele tava no Angry Birds Transformers. Mas agora o Stingray, mas nunca dá saber se é o tal FNAF ladrão de dados real, ou então alguém que criou esse APK pra tentar fazer a lenda se tornar real. Na minha opinião, ele deve existir sim. Mas não é nada de especial. Porque essas lojas paralelas mais tem por aí são APKs modificados que colocam adwares no teu telefone. Ou então coisas do tipo. Acaba o vídeo assim, nem foi terror, mano. Foi o segundo que não me caguei. Ali grosso. Ficou curioso. Isso pode te fazer ter contas bancárias invadidas, perder contas pessoais ou até olha o Godzilla bombardeio. Agora, como prometido, ficar FNAF. Calma aí, gente. Pausa aqui, pessoal. Estamos aqui no FNAF, né? Mas que não me cai grosso aqui. Agora, continue. Tô com medo, mano. Cramunhão. Pode me pegar. Como é que como? Para, mano, de ligar, mano, tem medo. Quero ouvir uma conversa. Ai, mano, tô me cagando. Posso poder que vai vir pra mim, mano. Eu vou ficar sem olho. Mano, tô comendo, mano. 3 horas da manhã, mano. Vai, mano. Música de muita peito. Vou pegar muita energia. Meu Deus, mas é só água. Muito pra música cantando. Mas já trancou. Eu tô indo aqui. Vai aqui, calma. Vai aqui. Ah, fica tá muito bem. Fica muito café. Fica mal. Eu vou ver que vai falar no vídeo. Ô, começa. Mano.
tem o que fazer, né? Só esperar que pegar uma hora amanhã, né? Posso falar aqui. Hoje tem um desenho de uma criança, mano. Tem 14, ela tá com uma bateria tá em 0. Morre. Ai, desculpa, gente. Posso fazer um copo ali. Tentar fechar. Ai, não tá vendo, deixa eu fechar. Ó, mano. Ó, quem encher nasceu que é hora. Olha o seguro, mano. Olha o seguro. Pode vir qualquer um que eu tanco. Vem qualquer um que eu tanco. Ele já fez isso, mas. Ô, bom. Isso não é bom. Deixa eu pôr a câmera aqui. Vou fazer bastante também. Beleza? Vou terminar o vídeo aqui. Vou pular pra noite que eu vou me conquistar, ok? Gente, vou terminar o vídeo aqui com essa linda visão dos Federicos. Agora é só salve de palma. Hello, tchau.